Quanta gente bonita aqui hoje, né, irmãos? Vou começar aqui com o pastor, é lógico. Eu quero transmitir para vocês um abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana de Ebenezer e agradeço a Deus por estar com vocês aqui mais uma vez, tá bom? Prometi ao pastor Renato, dessa vez eu não passo das 3 da tarde. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 19. Eu aprendi um cântico na minha infância que diz que o bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Amém? Vamos apresentar armas? Quem é que tem a Bíblia? Levante, por favor. Pode levantar, não se preocupe com o braço, não. Porque às vezes o cheiro está forte, né? Lucas capítulo 19. A partir do versículo 41 até o 44, tão somente. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conhecessem por si mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Senhor Deus, nós te damos graças por esse momento solene. Tua palavra é fiel, é viva e eficaz. Que o Espírito Santo possa despertar-nos dessa manhã para o louvor da tua glória, para sermos uma bênção, para te servirmos, Deus, com intrepidez, sermos crentes ousados para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, apesar que o texto vai aparecer aqui na tela. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos 3 ocasiões especiais em que Jesus chorou. A primeira delas foi diante do túmulo de Lázaro. Lembra o clamor daquela irmã de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele sabia disso. Ele apenas disse para ela: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. E quando Jesus faz isso, ressuscitando Lázaro, primeiramente ele chora. Ele está demonstrando a simpatia com o nosso sofrimento. A segunda vez que Jesus chora, ele chora agora diante da cidade de Jerusalém. Todo mundo empolgado. As pessoas ficavam sabendo das notícias do que acontecia através de Jesus. João até menciona que muitos estavam ali por causa do que eles souberam que Jesus ressuscitou Lázaro. A fama de Jesus corria por toda a Palestina. Mas Jesus, avistando Jerusalém, ele chora. E a terceira vez que o Senhor Jesus chora está registrada em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que é uma menção quando Jesus estava no Getsemane, antes de ir para a cruz. A Bíblia registra que ele saía do seu corpo suor, com gotas de lágrimas. Mas lá na carta aos Hebreus diz: ele, Jesus, dos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem podia livrar. De Hebreus capítulo 5, versículo 7 é uma referência a Jesus no Getsemane. Ou seja, ele não apenas suou, mas ele também chorou. Ele chorou porque naquela hora ele já estava para tomar o fardo dos nossos pecados sobre ele. Ele sabia que a cruz estava aguardando, porque ele sabia que veio para morrer
pelo seu povo. Eu gostaria então, com base no tema da mensagem desta manhã, porque o texto nos registra aqui que Jesus fez duas coisas, ele chorou e depois ele disse algumas coisas sobre essa cidade. Primeiro vamos estudar sobre o choro do Senhor Jesus para com Jerusalém. Vamos ler? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Mais uma vez. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Era dia de festa, não é? Todo mundo estava eufórico. A fama de Jesus acontecia. A multidão ficou sabendo que Jesus ia passar por Jerusalém. As notícias, as informações, os milagres, as curas. A fama do ministério de Jesus percorria através da boca da multidão. E eles então ficaram sabendo que Jesus ia passar por Jerusalém. Os discípulos haviam trazido o jumentinho, então Jesus estava entrando em Jerusalém e a multidão estava eufórica, gritando: Hosanas! Hosanas é o que vem em nome do Senhor. Declarando com os lábios e reconhecendo a majestade suprema que aquele que estava entrando ali era o Rei dos Reis. Eles gritavam. E se você olhar bem os evangelhos, somente Lucas, ele registra o choro de Jesus. Só Lucas, quando Jesus se aproximava de Jerusalém. Porque Jesus sabia que aquele euforismo, aquela agitação toda daquela multidão, na verdade não correspondia a uma percepção espiritual. Aquilo era apenas de boca para fora. Jesus sabia que aquela multidão que gritava hosanas, dali a pouco ia dizer: crucifica-o, crucifica-o. Ele conhece cada intenção do nosso coração. Ele conhece se nós estamos aqui com seriedade. Ele sabe se o louvor que nós entoamos, as aclamações que fazemos, são do coração ou é aparência. Não é à toa que nós encontramos na Bíblia: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, o que é que diz a Bíblia? Está longe. Então Jesus sabia que aquela multidão que gritava hosanas, em breve iria gritar: crucificam. Aquela multidão em breve iria trocá-lo por um agitador, Barrabás. Queremos que solte Barrabás. E é esse o que eu faço, dizia Pilatos: crucifica-o. Agora o tom da gritaria mudou. Jesus sabia disso. Logicamente, se nós formos olhar para a cidade de Jerusalém, ela tem as suas marcas históricas, não é? Pense bem nas batalhas do rei Davi. E esse homem foi um vencedor, usado por Deus, não é? Pense bem também, Jerusalém era o centro das festividades. Tudo se concentrava ali em Jerusalém. Pensemos um pouquinho também que ali os profetas anunciaram o quê? A salvação do Senhor. Pensemos uma coisa mais ainda, a beleza do templo. Essa beleza era tão extraordinária que os discípulos ficaram admirados com a beleza do templo e disseram: olha aqui, Senhor, quanta formosura. Mas Jesus responde a eles: não ficará pedra sobre pedra. Jesus chorou, irmãos e irmãs, porque a cidade tinha perdido a sua oportunidade, o tempo da visitação de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E essa cidade, ela virou as costas para Deus. Ela rejeitou o amor de Deus. E ele chorou porque a oportunidade tem limite. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Paulo chega até a dizer para a igreja dos Coríntios: eis agora o dia oportuno, eis agora o dia aceitável da salvação. Então
Senhor Jesus chorou, porque aquele povo rejeitou o seu amor, a despeito do que ele fazia, mas eles apenas tinham admiração. Tem muita gente que tem intimidade com o sagrado, mas não tem intimidade com o Deus da palavra. Uma vez um poeta estava fazendo um recital de poesias num auditório cheio, repleto de tanta gente, e ele falava muito bem. Eu creio que muitos aqui já ouviram um recital de poesias. E alguém no plenário de repente levanta e diz: eu gostaria que o senhor recitasse para nós o Salmo 23. Só que naquela plateia havia no primeiro banco ali um amigo dele, velhinho, mas era um pastor. Ele diz: eu aceito sim, se depois de mim o pastor também recitar o Salmo 23. E o pastor disse: está combinado. E aí o poeta começa: o senhor é o meu pastor, daqueles encantos que a poesia oferece para quem domine isso com envergadura. E o povo, emocionado, chorava, um silêncio sepulcral. E quando ele terminou, aplausos. Ele falou assim: agora eu gostaria que o meu amigo o pastor viesse aqui à frente. E o pastor, com aquela simplicidade, sem nenhum tom de poesia, mas chega lá com toda a simplicidade e abre o coração perante a plateia. No final todo mundo estava completamente mudo, só estava chorando o poeta. E o povo pergunta: poetas, por que chora? É porque há uma diferença muito grande entre mim e esse homem. Eu conheço a letra do Salmo, mas ele conhece a letra do Senhor do Salmo. Jesus sabia que aquele povo que gritava hosanas admirava os seus feitos, mas desprezava o seu amor. E ele chorou por isso. Só que eu gostaria que nós pensássemos numa coisa muito importante, irmãos, é que as lágrimas de Jesus, elas servem de lição para nós pensarmos como igreja. Porque se nós meditarmos sobre a eternidade, pensando primeiramente no aspecto do céu, nós vamos entender que custou a morte do Senhor Jesus. Jesus está entrando em Jerusalém, mas dali a pouco ele já vai estar caminhando para ser crucificado em Jerusalém. E nós sabemos que ele veio dar a sua vida por nós. O apóstolo Paulo, quando exorta a igreja dos Coríntios a buscar a santificação, ele diz: fugir da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que fostes comprado por um preço caro? E ele diz preço de sangue. Paulo diz na carta aos Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós merecíamos era a condenação do inferno. Não há nenhuma virtude na humanidade e nem naqueles que foram eleitos por Deus para merecer a salvação. O ato eletivo simplesmente é algo que partiu de Deus. É por isso que Paulo usa a expressão segundo o beneplácito. Beneplácito significa ele que quis. Não é eu ou você que merecemos. Custou a morte de Cristo. Por isso eu quero desafiar você, meu irmão, seja uma bênção. Glorifiquemos a Deus. Andemos como verdadeiros crentes, lavados no sangue de Cristo. Quando nós pensamos no inferno, nós entendemos que quem vai para lá não tem como retornar. Não tem como. É ali que as pessoas serão atormentadas, aqueles que morrem em impiedade, na incredulidade, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A melhor definição que eu daria para você sobre o inferno, biblicamente, é a separação total de Deus para todo sempre. O homem não vai contar com o favor, nem a bondade, nem a graça de Deus sobre ele. A graça é comum. Ele diz: largue a porta e espaçou aqui com o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Isso nos leva também a chorar por essas pessoas que estão perdidas. Como diz o doutor Oswald Schmidt, nós precisamos ter paixão pelas almas. Não basta nós dizermos: ah, coitadinho, que pena, que situação catastrófica, mas nós temos pregado o Evangelho.
Temos sido uma bênção, temos testemunhado para eles, falado que a única solução, o único sentido da vida é Cristo. E os irmãos bem sabem que todos nós somos alcançados pela graça de Deus. Amém? Mas nós somos convocados a trazer outros aos pés do Senhor Jesus. E a ordem bíblica já foi dada, e ela é clara. Marcos 16, 14 disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, aonde o Senhor te colocar, onde está as plantas dos seus pés. Seja uma bênção. Não tenha vergonha de proclamar a salvação. Não tenha vergonha de dar um testemunho eloquente. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A única agência na terra que tem toda a autoridade do céu é a igreja de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus. Tem toda a autoridade para proclamar as boas novas de salvação, e ninguém mais. Lembramos daquele texto da grande comissão de Mateus capítulo 28, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, o quê? Quando Jesus disse ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, isso mostra a base do Evangelho, é Cristo. Evangelho onde Cristo não é o centro, não é Evangelho, é tudo mais de menos Evangelho. Ide fazer discípulos. E talvez você pensa, está fazendo alguma coisa demais em fazer isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 16, disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Pois ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, que os irmãos o conhecem: quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Porque é impossível alguém que nasceu de novo ficar calado. É impossível, irmãos. É impossível alguém que já experimentou a salvação ficar só para si. É impossível. Então, se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E sofrer por Cristo era um prazer na vida de Paulo. Você já levou alguém aos pés de Jesus? Já sentou com alguém para compartilhar para ele do amor de Deus? Ou este causa constrangimento? Ele não teve constrangimento nenhum em dar a sua vida por você, por mim. Ele não teve nenhum constrangimento em passar por toda a humilhação por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Por mais que nós venhamos a sofrer nessa vida, lá na carta aos Hebreus diz: considerai aquele que suportou tamanha dor. Quando você sofrer, lembre, olhe para Jesus. O nosso sofrimento nem se iguala. Tudo que ele fez por nós, sofreu por nós. Então Jesus chora entrando em Jerusalém, porque aquela manifestação eufórica não condizia com a realidade espiritual. E você vê isso desde o início do ministério de Jesus. Pessoas criticando os escribas, os fariseus, autoridades tentando um meio de pegá-lo para matá-lo. As pessoas cada vez distantes de Jesus. Tanto é que os irmãos podem observar que na segunda multiplicação dos pães, Jesus disse para aquela multidão: vocês me seguem não é por causa de mim, mas por causa das coisas que eu faço. Então é bom você também analisar isso. Será que você está aqui para dizer: opa, hoje eu fui à igreja? Mas esse é o seu propósito maior? O que é que te traz de fato aqui? O que faz você sentir saudades do templo, de estar aqui em comunhão com a igreja? É só isso? E às vezes saímos daqui, vamos para casa e diz: cumpri meu dever. E aí esquecemos
viveram a vida totalmente para o Senhor e para a glória dele. Eu gostaria de analisar um pouquinho agora sobre as palavras de Jesus, porque a primeira narrativa de Lucas é que ele chorou. Ele chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Porque ele lamentou a falta pela qual eles pereceriam. Você pode ler o versículo na tela, por favor, bem alto? E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Preste atenção, irmãos, Jesus habitou no meio deles, Jesus fez milagres extraordinários no meio deles, Jesus pregou para eles, Jesus viveu entre eles, Jesus chorou por eles, mas eles jogaram fora a oportunidade. Então Jesus lamentou a falta pela qual eles pereceriam. Você tem uma ideia, quando Jesus, que viveu toda a sua infância, juventude, a única vez que a Bíblia diz que Jesus saiu de Nazaré, a Bíblia faz uma pausa, ele tinha 12 anos quando foi ao templo, depois faz um silêncio aí, para mostrar que a outra vez Jesus sai de Nazaré, foi para encontrar com João Batista e dar início ao seu ministério. Mas depois Jesus volta, também chega em Nazaré pregando, e a Bíblia diz que ele é rejeitado pelos seus. Não é esse o filho de Maria, de José, o carpinteiro? Não é ele, os seus irmãos estão aqui entre nós. Eles tinham tanta intimidade, eles reconheceram, olha as maravilhas que ele faz. Mas o Evangelho de Marcos diz que eles não creram nele. Então Jesus lamentou a falta pela qual as pessoas iam perecer. A multidão estava ali gritando eufórica. Mas Jesus também, irmãos, lamentou porque viu a grande ruína que cairia sobre eles. Leia o 43, vamos todos juntos lermos a palavra de Deus. Pois sobre ti virão dias e te arrastarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste. Então preste atenção, Lucas diz que ele chorou, e agora as palavras que Jesus diz sobre Jerusalém. Flávio Joséfo, historiador, ele diz que Jerusalém ela foi invadida no ano 70 depois de Cristo pelo imperador Tito Vespasiano. E essa invasão foi tão terrível sobre Jerusalém, algo tão cruel, que ele diz que cerca de 600 mil pessoas morreram de fome, pestilências. Ele diz mais ainda que milhares deles foram passados ao fio da espada e que mulheres comiam, alimentavam seus próprios filhos. Olha o texto que você acabou de ler. Mas, querido, nada é comparado à destruição da alma. Nada pode ser comparado à perdição eterna. Nada pode ser comparado ao fogo do inferno. E Jesus demonstrou a sua dor. Em outras palavras, como está lá em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes, ele diz, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que eu envio para vocês, anunciando a salvação, a libertação do cativeiro do pecado. Mas vocês não quiseram.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então Jesus, quando está entrando, ele chora. Ele conhece muito bem o nosso exterior e o nosso interior. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Nunca esqueça que todos os julgamentos da história, desde o dilúvio até hoje, esses pré-julgamentos na história, que Deus permite que aconteça, eles nos levam para o dia do grande julgamento, que é o dia do juízo final, onde todos os povos, sobretudo os incrédulos, os que já morreram e os que porventura estarão vivos na volta de Cristo. A Bíblia descreve que haverá pânico, haverá pavor. No livro do Apocalipse diz que as autoridades, os príncipes irão dizer às montanhas: caiam sobre nós, porque não vão suportar ver a face de Jesus. E esse vai ser o único e final. Ainda que as pessoas confessem que Ele é o Senhor, mas o farão para o seu próprio juízo e condenação. E nós estamos chegando a esse dia. Porque Jesus veio a esse mundo, cresceu no nosso meio, deu a sua vida, Ele ressuscitou, mas Ele diz: eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês. E na volta de Cristo, graças a Deus, quando Ele for, nós vamos encontrar com Ele. Não me pergunte como é que eu vou subir, mas a Bíblia diz que nós seremos arrebatados aos ares. Ele é poderoso. Mas é um grande dia terrível. É um dia onde todos serão julgados. O mar vai vomitar os seus mortos. Se alguém morreu queimado, não importa a forma que morreu, todos vão comparecer perante o Senhor. E eu louvo a Deus, porque aqueles que são de Cristo já foram julgados em Cristo. Cada vez que morre um crente, a sua alma já está diante do Senhor. Porque nós já fomos julgados em Cristo. E Paulo disse isso com toda a galardia quando ele consola os crentes que padeciam a perseguição do Império Romano. Agora, pois, já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lá diz Paulo: é Deus quem o justifica. O que é justificar? É o ato livre da graça de Deus e nos isentar da culpa, porque Ele já fez justiça por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo que morreu por nós. O diabo nos acusa de dia e de noite, mas nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E Ele diz que ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja Deus. Então, enquanto esse dia final vai ser terrível para milhares e milhares de pessoas, para a igreja de Cristo há um recado: erguei a vossa cabeça, chegou o dia da vossa redenção. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, cada dia que passa nós estamos perto do fim. Cada dia que passa. Eu quero desafiar você pensando uma coisa muito importante. Eu quero encerrar aqui a mensagem. Não somente, mesmo que você está vendo na tela, que se você não tem a certeza absoluta que vai habitar com Cristo nos céus. Porque Jesus já estava anunciando a sua morte, e todo esse processo de transitar para Jerusalém, isso tudo já é cumprimento profecia do Velho Testamento. Ele mesmo que costurou toda a história, todo o processo dele até a cruz. Ele mesmo. Porque Ele veio dar a vida pelo seu povo. Ele veio salvar o que havia perdido. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Você tem convicção que vai habitar com o Senhor Jesus?
Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que ainda não foram lavadas no sangue de Cristo. Lembra daquele texto de Mateus lá? Um monte tirando aquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, expulsamos demônios, fizemos milagres. O Senhor ensinava em nossas ruas. Apartai-vos de mim, maldito, se eu não vos conheço. Se Jesus te chamasse hoje, você deixasse esse mundo, você tem certeza? Eu estou perguntando isso por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. O selo, a garantia, a referência é que o Espírito Santo habita no coração daquele que é lavado no sangue de Cristo. Só. É por isso que Paulo faz um apelo ardente à igreja de Corinto. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês agora não são propriedade de vocês mais, mas é dele. Ele comprou vocês com o sangue dele. E quando nós entendemos isto, nós procuramos de forma individual, até coletiva, ter nojo do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Se é uma coisa que devemos detestar nesse mundo aqui, meus irmãos, é pecado. E cuidado, porque tem igreja por aí afora que fica dizendo isso aqui é pecado, isso aqui não é. Não é? A palavra pecado no original significa hamartia, que significa errar o alvo. Pensa bem num grande alvo aqui do lado do pastor. Esse alvo é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então cada vez que nós deixamos de acertar na palavra, ou andamos ou vivemos fora da palavra, nós estamos fazendo o quê? Errando o alvo. Por isso que, como bons presbiterianos, eu aprendi isso na minha infância, que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E aí eu pergunto, você tem prazer na palavra de Deus? Quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção, não questione não, a palavra de Deus é para ser obedecida. Aquele que é do Senhor, ele tem prazer na sua lei, diz a Bíblia. Então os que são de Cristo, o seu estilo de vida é diferente. Paulo diz isso. E assim, se alguém está em Cristo, é o que mesmo? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eles que fizeram-se novas. E aqui diz o apóstolo Pedro. Pedro era meio cascudo, lembra? Dava uma de corajoso, mas medroso. Ele teve uns encontros especiais com o Senhor, que ele amadureceu, cresceu, não é? Foi ele que Jesus falou assim, Pedro, tu me amas mais do que esses teus irmãos? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Lógico que ele não falou fininho assim, né? Mas Jesus perguntou quantas vezes? Pois é. É Pedro que nos ensina logo na sua primeira carta. Não vos deixeis amoldar às paixões, na qual andavas anteriormente na vossa ignorância. Lá atrás, quando você não era crente, não era um do Senhor Jesus. Mas ele diz, pelo contrário, sede santos em todo o vosso comportamento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então aquele que é de Cristo, aquele que é lavado no sangue de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, ele tem prazer. O pecado o incomoda. O pecado incomoda. Então quero convidar todos vocês a partir de mim a nos humilharmos diante de Deus. Isso é uma coisa que eu e você temos que chorar todos os dias e pelos nossos pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. E às vezes na igreja eu canto, eu louvo o Senhor, mas aqui fora eu xingo, eu minto, eu perco a paciência, eu fico nervoso. Nós precisamos estar sempre chorando pelos nossos pecados diante de Deus. E isso não é uma opção, não é uma ordem do Senhor.
E chorar pelos pecados, confessá-los a Deus, não é apenas confessar, mas é um reconhecimento que também eu agora vou mudar de vida. A palavra confissão significa homologuel, é um diálogo entre o pecador e o santo, mas ele leva a uma mudança de mente e de coração. Irmãos, nós temos conhecimento da situação que o mundo está. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se há um povo que tem que fazer diferença aqui na face da terra, é a igreja do Senhor Jesus, a quem Deus conferiu o privilégio e a autoridade de pregar as boas novas de salvação. Eu não sei a hora que Jesus virá. A Bíblia não está preocupada, que eu me preocupo com isso. A Bíblia nos ensina que eu tenho que estar sempre preparado. Pronto. Viver cada dia uma vida melhor. Porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir. Lógico que tem os seus processos históricos, a Bíblia escatológica ainda tem que se cumprir, mas ele vai vir. Ele vai voltar. Você sabe por que ele vai voltar? Porque nós somos eleitos no céu para o céu. O apóstolo Pedro diz que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. E todo esse sofrimento do Senhor Jesus até a cruz foi por causa de mim, por causa de você. Foi por causa do povo que ele amou na eternidade. Então, se você ainda não tem essa convicção, eu quero pedir para você, chore pelos seus pecados, clame a Deus por misericórdia. Quem sabe você achará graça e favor da parte de Deus. Então vamos pensar nisso, humilharmos diante de Deus. Sabe, que Jesus estava chorando por aquele povo que ainda estava mergulhado no pecado. E nós sabemos que o pecado ofende a santidade de Deus. O pecado entristece a Deus. Por isso que Pedro diz, pelo contrário, sede santos. A palavra santo aqui é separado. Nós somos um povo separado. É para uma vida de santidade. Sede santos em todo o vosso procedimento. Outras palavras, sede santo em tudo que você fizer, viver, sua vida como um todo. Então, se humilhe diante de Deus, se você não tem essa convicção. Não é? Pense nisso. A segunda coisa também que eu gostaria de destacar aqui, nesse aspecto aqui, ainda é a questão da... Nós clamamos a Deus pelos nossos pecados. Dia de misericórdia, meu Senhor, me purifique, me perdoe meus pecados. Lembre-se, o destino da igreja é o céu. E quem sabe você achará a favor e graça diante de Deus. Né? Quem sabe? Eu quero terminar a mensagem aqui. Vamos fechar nossos olhos. Lembra que Jesus também chorou por nós. Eu também estava no meio daquela multidão, você também estava ali. A situação deles não era diferente da nossa. A situação deles não é diferente da nossa. A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sejamos gratos a Deus. Temos um coração adorador, porque Ele veio dar a sua vida por mim, por você. Considerai aquele que suportou tamanha dor, disse a palavra de Deus. Quero desafiar você e a mim, em nome de Jesus, a sermos uma bênção, a impactarmos vidas aí fora com a pregação cristocêntrica, com a pregação do Evangelho. Porque nós sabemos que o único caminho, a única verdade é o Senhor Jesus. Sem Cristo, o homem está completamente perdido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E cada ato seu, dentro da igreja e fora da igreja, seja uma bênção. Que as pessoas possam perceber lá fora que eu e você
Somos de fato pessoas que foram lavadas pelo seu sangue. Eu quero fechar aqui, porque vocês daqui um dia vão participar da Santa Ceia. Jesus fez tantas coisas na sua vida, fez milagres, curou cegos, gente doente de toda espécie, expulsou demônios, mas a única coisa na Bíblia que ele pede para que eu e você lembremos exatamente é da sua morte. É por isso que quando ele ministrou a ceia, ele diz: todas as vezes que você comer do pão, beber do cálice, anuncia a morte do Senhor. Você sabe por quê? Porque sem a morte de Cristo, eu e você não teríamos vida eterna. Louvado seja Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Sejamos crentes autênticos, fervorosos, consagrados. Caminhemos de uma maneira que glorifique o Senhor a cada instante. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor pela sua morte por nós, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Amém?